A nossa voz interior, ela precisa ser a voz do Espírito Santo, não a voz do nosso desespero. Fala, meus irmãos, aqui é a Juliana Freire. E aqui é o Victor Freire. Bem-vindos ao Filhos do Abba Podcast! Hoje nós vamos compartilhar uma palavra de edificação para a sua vida. Fica lá em Filipenses, vamos falar um pouco da trajetória de Paulo e como ele nos ensina a nos contentar em Cristo. Né, Vitinho? Sim, se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar. O nosso único propósito aqui é levar a palavra do reino o mais distante que puder. No estudo bíblico de hoje, iremos ler a passagem onde Paulo está preso e ele deixa uma mensagem para nós. Em Filipenses 4, versículo 10, ele diz: Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Esse versículo, ele ensina muitas coisas, né, minha irmã? E bem no início, né, ele fala: me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Aqui ele está falando sobre a questão das mesas em que a gente está sentado. Ele fala: me alegrei no Senhor porque vocês se preocuparam comigo. É isso. Ou seja, não é sempre que a gente vai estar 100% bem em todas as áreas da nossa vida. Vai ter dias que a gente vai estar derrotado, vai ter dias que a gente vai estar feliz, vai ter dias que a gente vai estar forte, vai ter dias que a gente vai estar fraco, vai ter dias que a gente vai estar alegres, vai ter dias que a gente vai estar triste. É isso. E nesses momentos de fragilidade, a gente tem que estar com pessoas ao nosso lado para poder nos levantar e fazer e enxergarmos a situação de um ponto de vista diferente. É isso. E como é importante, Vitinho, essa questão da mesa, né? Qual mesa hoje você tem se alimentado, né? Porque Paulo aí nessa situação de fragilidade, onde ele se encontrava na prisão, ele teve amigos, amigos de fé, né? Amigos que ajudaram a ele e por isso ele glorifica o Senhor, né? E como você falou, não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia. Então isso, né? Com quem a gente anda nesses momentos é muito importante, né? A nossa mesa nesses momentos, ou ela vai nos alimentar, né? Ou ela vai nos fragilizar ainda mais. Você já viu aquele ditado? Se você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Uau! O ambiente onde a gente está inserido e as pessoas que vão estar ao nosso redor vai nos capacitar da gente conseguir enxergar até um futuro de visão diferente. É isso. Sabia? Se a gente está com pessoas que têm uma visão de futuro, uma expansão de consciência mais avançada, Uau. a gente vai conseguir seguir junto com elas. Sim. Porque o ser humano ele é influenciável. Ele se parece, né? Com quem ele anda, ele acaba se parecendo. Exatamente, o ser humano ele é influenciável. E aí, quando a gente consegue ter essa percepção do que a gente pode fazer, aí a gente consegue alcançar lugares maiores. Uau, é verdade. Né? E isso é uma questão também de decidir, né? Um dia eu tive que decidir, né? Qual mesa eu preciso me assentar. Não é que eu quero hoje, mas qual mesa eu preciso hoje me assentar. Né? Qual mesa é necessária da minha vida? Qual mesa vai me fazer avançar em Cristo? Qual mesa vai me fazer avançar no meu olhar para o meu futuro? Então isso é muito necessário, né? Qual mesa hoje você decidiu sentar? Quais pessoas hoje você decidiu andar? São pessoas que te levam para frente ou são pessoas que sempre estão te levando para trás? Que sempre estão te fazendo ter pensamentos, né? Que não te fazem bem, pensamentos que sempre irão te levar para trás. Então, isso é muito necessário. Quando Paulo mais precisou, ele tinha pessoas de fé que o ajudaram. E por isso ele glorificou o Senhor. Né? Então, isso também é uma questão de decisão. Decida hoje, né? Qual mesa você vai se assentar. É muito importante. E essa questão de decisão,
vai te direcionar para onde você vai chegar, né, minha irmã? É isso. Essa decisão de você, eu vou ter que abandonar hoje aqui uma pessoa, igual a história de Abraão, né? Ele leva Ló com ele Sim, e Ló acaba atrasando os planos de Deus na vida dele. No sim, entanto, que quando Ló se separa de Abraão, você pode ver que Deus entra em contato com Abraão e fala, olhe para frente, olhe para trás, olhe para o sim, lado. Essa terra toda que você está vendo é a sua terra. Então, ou seja, ele já estava na terra prometida e ele não enxergava por causa da pessoa uau, que ele estava andando. sim. E aí as pessoas que a gente anda, que a gente escolhe, pode atrasar o nosso propósito de vida, a nossa terra prometida, ou então pode adiantar. Sim. E você vê que Ló, Abraão fala o que para Ló? Pode escolher. Aí Ló escolhe um lugar que já estava florescendo, né? É. Mas na verdade o lugar seco era o lugar de Abraão, né? Era o lugar que Deus já tinha prometido para ele. No entanto, que a promessa estava dentro de Abraão, não estava no lugar. Uau, estava nele. É. Uau, é isso. Abraão já carregava a promessa. A promessa estava dentro de Abraão, não estava no lugar. Porque a gente olha para um lugar e acha que ali a gente vai ganhar mais dinheiro, Uau. né? Que ali então a gente vai estar com pessoas ali também. A gente pode ter essa visão ali com pessoas ali que vão agregar no nosso futuro, Sim. mas ali quando a gente vai ver, por fora é bonito, mas por dentro está cheio de Podre, bicho. por dentro é podre. Por isso que a E gente é tem que ter uma muito questão, cuidado, né? Com as mesas que a gente, discernimento. quando a gente senta. Uma questão de muito De discernimento, discernimento. E de calma, né? Às vezes a gente vê um lugar muito bonito por fora e já fica ali, né? Todo eufórico. Eu quero me assentar ali, né? Mas o que Deus me ensinou é a ter calma. Tenha calma, né? Tenha um tempo de observação. Tenha um tempo para se sentar. Tenha um tempo, né? Ali para se abrir. Então é necessário discernimento para isso, oração e tempo, calma. Muitas vezes a gente está tão eufórico que a gente quer, né? Assim, a gente vê tudo lindo por fora e quer se sentar a todo custo. Não, mas a gente precisa ter calma, discernimento para observar e saber se ele realmente é o nosso lugar. Eu acredito que todo ser humano ele tem que tirar pelo menos um tempo ali do dia para ele meditar, Juliano. É. Nas coisas, com as pessoas que ele está andando, com o que ele está fazendo, né? Na vida. E meditar sobre isso e escutar o que a nossa voz interior diz sobre isso, né? Porque muitas das vezes a gente na correria, a gente nem para pensar em nada. Sabia? E esse essa discernimento voz vem através disso, né? interior é o discernimento do Espírito Santo. A nossa voz interior, ela precisa ser a voz do Espírito Santo, não a voz do nosso desespero, né? Porque a gente precisa aprender a dividir alma, corpo e espírito. E a nossa voz de direcionamento, ela tem que ser o Espírito Santo, não a voz do nosso psique, que é uma voz, né, do desespero. Isso. Às vezes somos tomados também pelas nossas emoções, então precisamos diferenciar a voz da emoção, a voz do Espírito Santo, né? Porque a voz do Espírito Santo, ela sempre vai prevalecer, sempre. E no entanto, e quando a gente está confuso e a gente está ali firme na palavra, se você está confuso ali, você vai trocar ideia com alguém, com alguma pessoa que está na sua mesa, o Espírito Santo, através dela também, vai te direcionar. É isso. É isso. Então é por isso que é muito importante, né, a gente decidir em qual mesa se assentar, né? E também não sofrer quando Deus te tirar de mesas que não são apropriadas para você naquela estação, né? Quantas mesas a gente é arrancada pelo Senhor e sofre, por isso às vezes a gente não aceita e às vezes a gente acaba permanecendo naquela mesa, mesmo sendo ferido, né? Mesmo sendo ali doendo, né? A gente acaba preferindo permanecer naquela mesa No entanto, que Deus fala para Abraão, saia da sua parentela e da sua terra, né? E ele acaba levando Ló. Ou seja, era tão difícil se desconectar de Ló, que ele acabou levando ele junto com ele, né, para a promessa. Sim. E aí, ele atrasou a promessa dele na vida dele. Sim. Sendo que quando Ló sai da vida dele, ele já estava dentro da promessa e ele nem sabia. É verdade. Essa questão de discernimento, né, e também de aceitação, ela é difícil, mas ela é muito necessária. Então, Vitinho, mais à frente, Paulo nos ensina o quê? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí Paulo está nos ensinando aqui, seja contente no pouco e no muito, né? Seja contente em toda e qualquer situação.
é tudo, né? Com carro velho ou com carro bom, Pronto. com a casa boa, morando de aluguel. É isso. Com o que você tiver, seja feliz. Porque Seja aí feliz hoje, não É. espere para ser feliz amanhã. Porque é aí que tá a chave da felicidade. Uau, pronto. E é hoje, muitas vezes, a gente tem acompanhado pessoas como, né, esperando a felicidade delas no amanhã. Em uma conquista. Numa conquista, numa situação financeira, mas precisamos ser felizes hoje. E Paulo nos ensina isso muito corretamente. De qual forma? Sendo feliz dentro de uma cadeia, glorificando o Senhor naquela situação que era totalmente contrária, né? Era totalmente imprópria ali para ele. Como é que o cara Aquela tá preso situação. e tá feliz? E está Como é que glorificando pode? o nome do Senhor. E está agradecendo uma ajuda que ele está tendo de um povo. Né? E isso ele nos ensina. Precisamos aprender com Paulo. Né? Essa situação é muito importante. Seja feliz hoje. O que Deus tem te dado hoje? Né? Qual é essa situação hoje financeira? Né? Você tem glorificado o nome do Senhor hoje? Pelo pouco que ele te deu? Pois é, e o mais interessante disso tudo é que quando você tem pouco, você pode ter certeza que tem muitas pessoas que têm mais pouco do que você. Uau. Porque se a gente for parar pra ligar a Verdade. televisão mesmo, minha irmã, a gente vê o que tá acontecendo no mundo, né? Muitas pessoas ali que estão passando por guerras ainda, pessoas que estão passando por desastres naturais. Teve o furacão lá nos Estados Unidos, Sim. teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul. Sim. Aquelas pessoas perderam tudo, pessoas que tinham empresas, Tudo. pessoas que tinham trabalhos, casas, carros, pessoas que perderam tudo. É verdade. E aí a gente tá aqui às vezes com um carrinho, às vezes a pessoa tem um carrinho velho e fica maldizendo do carro, fica maldizendo do carro, Sempre procrastinando. sendo que, Sim. que tem pessoas que perderam tudo. E quando a gente para pra olhar nessa analogia do que outras pessoas estão piores do que você, e aí a gente consegue, não, eu tô bem, É verdade. eu tô bem. É muito importante mesmo essa questão, né, de analisar e de aprender, né? O que Deus ele tem me ensinado muito, aprenda, né? Então toda situação que Deus me permite passar, né, eu tô aprendendo, né? Deus, né, se o Senhor me permitiu passar por essa situação, né, o que eu preciso aprender dentro dessa situação? E as pessoas, né, por que elas não caminham para frente? Muitas vezes porque elas permanecem dentro daquela situação paralisados. Elas não aprendem, né? E elas não avançam. Elas estão ali, paradas dentro daquela situação. E aí entra de novo a questão da mesa em que ela está inserida. Né? Porque Uau, se ela não tiver qual com a visão? pessoas que vão levar ela com a Pra visão para avançar. frente, elas não vão continuar do mesmo Uau. jeito. Isso a gente tem encontrado muito. Pessoas que pensam, né, que o propósito ali é por causa delas, né? Elas não colocam Deus, porque é por Jesus. É sobre Ele, não é sobre nós. Pessoas que estão ali paralisadas, né? Pensando que é tudo sobre elas acabam se ferindo demais, tanto no chamado, quanto na família, quanto numa roda de amigos. Aí elas acabam paralisadas porque elas pensam que é sobre elas, mas não é sobre elas, é sobre Jesus. E quando a gente tem esse olhar de entendimento que é sobre Jesus, a gente para de se magoar por tudo. A gente às vezes vai para um lugar que a gente não quer ir. A gente faz algo que a gente não quer fazer. Porque é para honra e glória do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Pessoas estão paralisadas hoje, sem avançar em ministério, sem avançar na família, sem avançar no casamento, por ter a visão paralisada nelas. Quando a gente consegue ter essa visão de Cristo, aí a gente encontra o verdadeiro propósito, que é em servir as pessoas. É isso. Jesus fala que nos últimos dias ele vai te servir, Uau. né? Vai ter o banquete, ele vai te servir. Ou seja, o verdadeiro propósito da vida está em a gente servir as pessoas. Sim. Imagine, por exemplo, que você conquistou tudo na sua vida. Luxos, carros de luxo, uma mansão. Sim. Você tem milhões na sua conta, mas você não tem ninguém para poder compartilhar, não tem ninguém na Terra, só você. Qual seria a graça de não ter ninguém para compartilhar isso? Então, o verdadeiro propósito da vida está em a gente ajudar as pessoas e a servir elas. E aí a gente consegue encontrar o verdadeiro significado da vida. Sim, é verdade. E time, logo mais Paulo nos fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? E isso vem para nos ensinar que não é uma estação, que não é uma roupa, que não é um carro, não é isso que vai te fazer feliz ou que vai te levar a ser reconhecido.
né? É tudo por Ele, tudo posso naquele que me fortalece. É sobre Ele. Vitinho, e em tudo isso, né, que a gente veio conversando e compartilhando, né, sobre contentamento no Senhor, né, como Deus, Ele tem falado na sua vida, meu irmão, nessa sua trajetória e nessa sua escolha diária, de decidir andar em novas mesas, de decidir olhar para o Senhor em toda e qualquer situação, de decidir renunciar coisas, né, por conta de Jesus, né, o que tem sido, como tem sido, meu irmão? Meu irmão, igualmente a gente tem falado sobre a história de Abraão, quando ele parte da sua parentela, ele larga tudo, né? Sim. E ele toma uma decisão de abandonar tudo para poder seguir a voz divina. E isso é um desafio muito grande. Você, sem saber o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer quando você segue um chamado divino. Você não tem, isso aqui vai dar tudo certo. Não, na maioria das vezes vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, só que enquanto tá dando tudo errado, ele fala que sobre a paz que excede todo entendimento. Enquanto vai dar tudo errado, parece que tá dando tudo errado, mas na verdade o mundo espiritual tá se movendo para que no futuro aconteça o que ele projetou na nossa vida. Amém. E essa questão, Vitinho, quando você fala, né, que vai dar tudo errado, né, a questão ali do processo do Senhor. Isso. Muitas vezes, né, tá sendo pregado um evangelho, né, que é muito fácil, o evangelho da prosperidade, o evangelho da barganha, né, mas viver em Cristo não é sobre isso, né? A prosperidade de Cristo, ela vai muito além do financeiro. A prosperidade de Cristo, ela pega todas as áreas da sua vida. E no dar tudo errado é o que? Uma questão de processo. Processos. Né? Quando a gente está passando por algumas situações que não são favoráveis pra gente, nós estamos aprendendo e sendo moldados a ser forte. Deus, ele não forja pessoas fracas pro reino. Ele te forja forte, e para você se construir forte, muitas vezes é necessário você passar pela prova, né? Pelo processo de Cristo. E é nisso que somos forjados, homens e mulheres fortes, fortificados em Cristo Jesus. E aquele ditado que fala bem assim é o mais certo que existe. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. É isso. É sobre isso. É no meio da dificuldade que você se levanta um homem e uma mulher forte para Cristo. Um homem e uma mulher, né, que está mesmo ali disposto a pagar um preço para ser um representante do reino. Né? Não pense, né, que é sobre você. Não é sobre você, é sobre Jesus. E para você representar Jesus, você tem que estar preparado para pagar um preço para Jesus. Pagar um preço. No entanto, que Jesus fala pra gente carregar a nossa própria cruz, né? O que significa carregar a própria cruz? Significa que algo tem que morrer. Uau. Algo vai ter que morrer para que um novo homem possa nascer. Um novo homem, uau, é isso. É verdade, meu irmão. O novo homem em Cristo, ele precisa nascer. E para ele nascer, o velho homem, ele precisa morrer. Né? As velhas vestes, elas precisam ser ali retiradas, né? Para uma nova veste, ela vir sobre a tua vida. E isso é essencial, mas as pessoas, elas muito buscam, né, a sua própria vontade. Mas quando a gente se fala do reino, a gente fala o que? A vontade de Cristo sobre nós. Né? Não é a sua vontade que vai mudar a vontade de Cristo, mas é a vontade dele que vai mudar a sua vontade. Né? A vontade dele que vai mudar as suas ações. Então é uma transformação interna. De dentro para fora. De dentro para fora. Essa é a verdadeira mudança que o Evangelho nos traz e que Cristo nos proporciona. É uma mudança, uma transformação, uma cura de dentro para fora. Jesus me curou de dentro para fora. Jesus te curou de dentro para fora. Aí há um transbordar do Espírito Santo através da tua vida quando você decide diariamente: eu vou morrer para mim mesmo para que Cristo viva em mim. Todos os dias eu vou morrer para mim mesmo para que Cristo viva em mim. E isso é uma decisão tomada todos os dias das nossas vidas. E hoje em dia, mesmo no meio cristão, é difícil. As pessoas querem viver da sua própria vontade. Elas querem. E dói, né? E dói. Dói você reter e renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Cristo sobre a tua vida. E o segredo, meu irmão, tá aí. O segredo de uma vida plena,
de uma vida cheia de Deus, de um avivamento diário, está nisso. Morra para si mesmo e viva para Cristo. Que a vontade de Deus, ela sobrevenha sobre a tua vida todos os dias. Você está disposto a morrer para si mesmo todos os dias e a viver para Cristo? Você está disposto, meu irmão? É isso. Essa é a pergunta. Você está disposto a morrer para si mesmo e para que Cristo viva em ti? Se faça essa pergunta hoje, reflita sobre isso. É muito importante. E o segredo para isso, Vitinho, né, está em nos apoiar na força que vem de Cristo. Né? Não somos capacitados por nós mesmos para conquistar essa força, mas Cristo sobre nós, ele nos capacita. Então é sobre ele, né? Não é sobre nós. Eu ele. fiquei muito tempo pensando sobre isso, porque o ser humano tem o potencial infinito, né? Do que ele estudar, do que ele se preparar, ele pode alcançar grandes coisas. Mas essa intervenção, na verdade, é Deus que te capacita, né? Para que você seja capaz de focar, de estudar e de se capacitar para poder fazer algo. Uau, a capacitação, ela vem do Senhor. Vitinho, e a gente falando sobre isso, né? Não é algo natural, é sobrenatural. Né? Você está com os seus olhos focados no sobrenatural para viver o extraordinário com Jesus? Precisamos, né, fazer essa pergunta para a gente todos os dias, né? Será que a gente realmente acredita que existe um sobrenatural que só Cristo pode nos levar a viver? Porque a chave de uma vida satisfeita, né, ela está fora de nós mesmos. Nós encontramos essa chave em Cristo. Né? Somos incapazes de achar essa chave, nós só encontramos essa chave quando estamos caminhando lado a lado com Cristo. No entanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. É sobre ele, né? É sobre ele. E quando a gente se encaixa nos planos dele, né, nós avançamos nessa nova história que ele já preparou pra gente. Para cada um de nós. Deus tem planos para cada um de nós. Uau. E muitas pessoas se perdem, acham que vivem uma vida miserável e aquela vida é para ela, mas não é. Deus tem planos para cada um de nós. Ele fala, eu tenho planos de te fazer prosperar e não planos de te fazer mal. E hoje finalizamos o nosso podcast com esta palavra maravilhosa para edificar e glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.